CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h06. Grande abraço para você ligado aqui na CBN Campinas em FM 99.1 pelos aplicativos ou através do youtube.com/CBN Campinas. Estamos iniciando mais uma edição do CBN Esportes. Hoje é sexta-feira, 14 de março de 2025. Vamos juntos até meio-dia, atualizando e trazendo todas as informações do time do seu coração. Copa do Brasil, 3 jogos fecharam a segunda fase da competição. O CSA goleou a Tunaluso por 5-0. O Atlético Paranaense derrotou o Guarani de Bagé por 3-1. O Vila Nova venceu o Rio Branco do Espírito Santo por 6-0. E agora a Copa do Brasil passa a ser disputada por 32 clubes, inclusive as equipes que estão na Libertadores. A CBF vai fazer um sorteio para definir os confrontos que devem ocorrer em 30 de abril e 21 de maio em jogos de ida e volta. E agora o destaque da Ponte Preta, chegando com o repórter Antônio Lupi. Fala aí, Lupi. Oi, Júlio, bom dia. Excelente sexta-feira para você, para todo mundo que está acompanhando o CBN Esportes. A Ponte Preta que regularizou o atacante Gustavo 25. Ele e Diego Tavares já estão aptos e regularizados para a estreia na Série C do Campeonato Brasileiro. Macaca joga fora de casa contra o Figueirense. Encerra mais uma semana de trabalho. E daqui a pouco nós vamos ouvir 25, o novo centroavante da Macaca que estava atuando no futebol goiano. O Bahia é o 7º representante do Brasil na fase de grupos da Libertadores. Na Arena Fonte Nova, o tricolor pressionou o Boston River desde os primeiros minutos, tomou alguns sustos e só conseguiu balançar as redes no segundo tempo com o Jean Lucas. Fez uma partidaça para dar a vitória ao Bahia, que depois de 35 anos volta à fase de grupos da Libertadores da América. Rogério Ceni, hein? Que fase vive o Rogério Ceni. E agora o destaque do futebol paulista, vem final aí. Tem clássico, tem derby no domingo, Gabriel Dudziak. Depois da eliminação na Libertadores, o Corinthians volta todas as suas atenções para a decisão do Campeonato Paulista. No domingo, o Alvinegro enfrenta o Palmeiras no Allianz Parque no primeiro jogo da final. E o lateral esquerdo Henry Lery deve ser a única novidade. Do lado palmeirense, Piquerez deverá voltar aos titulares na vaga de Vanderlan, enquanto Gomes desfalcará a equipe novamente. O Santos fará um amistoso com o Coritiba no domingo e Neymar pode participar do jogo, enquanto os são paulinos Alan Franco e Lucas tentam se recuperar a tempo da estreia do time no Brasileirão no próximo dia 30 contra o Sport. Stephen Curry atingiu na noite de ontem mais um número histórico na NBA. Na vitória do Golden State Warriors contra o Sacramento Kings por 130-104, o camisa 30 chegou a 4.000 cestas de 3 pontos na carreira, se tornando o primeiro jogador da história a atingir este número. O maior jogador da história nesse fundamento de arremesso de 3, Stephen Curry, o boneco assassino. E agora o destaque do Guarani, chegando com o Antônio Lupi. Fala aí, Lupi. O Bugre, hein? Aliás, hoje tem entrevista lá no Guarani, hein? Daqui a pouco, período da tarde, sabe quem vai falar? Rodrigo Pastana. Vai falar sobre essa montagem do elenco do Guarani para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. E daqui a pouco, quem também vai falar sobre a preparação do Guarani, mas dentro de campo, a parte física, a sequência de trabalho e os métodos que estão sendo colocados em prática no elenco do Bugre é Vitor Cruz, preparador físico, que vai destacar a preparação do Guarani para a disputa da Série C. Bugre estreia em casa contra o empolgado Maringá, no Brinco. Fórmula 1, primeiro dia de atividades do GP da Austrália, que abre a temporada 2025, terminou na madrugada de hoje com Charles Leclerc liderando o segundo treino livre da etapa, hein? Olho no Leclerc, todo mundo de olho no Hamilton, mas o número 1 da Ferrari continua sendo Charles Leclerc, fez um grande dia de treinamento. O heptacampeão Lewis Hamilton, também agora um ferrarista, terminou no 5º lugar. E o nosso brasileiro Gabriel Bortoleto
no 18º lugar. E agora destaque de Fábio Chaib aqui no CBN Esportes. Grande abraço, bom dia para você, Fábio. Grande abraço, Júlio Nascimento. Muito bom dia, ouvinte CBN. Chegou o momento de decisão na Série A2 do Paulista. Amanhã tem início as quartas de final. Todos os jogos de ida nesse sábado. O Santo André recebe o Primavera no ABC Paulista. No Barão de Serra Negra tem 15 de Piracicaba e Capivariano. No Vale do Paraíba, o clássico entre São José e Taubaté. Em Araraquara, a Ferroviária encara o Ituano. Pela Série A3, última rodada da fase de classificação. Todos os jogos amanhã também. O Rio Branco, quinto colocado, temporada complicada, enfrenta o líder Marília fora de casa. Já Itapirense, a oitava colocada, decide sua vida também fora de casa. Encara o São Bernardo na ABC Paulista. Pela Série A4, amanhã o líder União Barbarense enfrenta o Colorado Caieiras, também fora de casa. Obrigado, Fábio Chaib. E agora o destaque de Carlão de Freitas aqui no CBN. Sextou. Bom dia pra você, Carlão. Ô, Julião, bom dia pra você. Sextou, graças a Deus. E já com aquela contagem regressiva para o grande derby, né? No próximo domingo, lá no estádio Allianz Parque. É o Palmeiras entrando na decisão para defender ou brigar pelo tetracampeonato. Corinthians querendo um título, né? Depois de 2019. Corinthians uma semana triste, né? Frustrante em virtude da eliminação na Libertadores. E o Palmeiras um início de semana de muita alegria em virtude da classificação para a decisão. Então um duelo aí que vai mexer com os corações de torcedores palmeirenses e corintianos. 11h13, já liberando aqui a participação dos nossos ouvintes pelo WhatsApp 991869070, 991869070. O WhatsApp fica à sua disposição, pode mandar o seu recado que a gente vai registrar. Trabalhos técnicos com Valmir Bortoleto, comando de stream é com Daniel França. Apresentação, Júlio Nascimento. 11h13. CBN Esportes Campinas. Nada melhor do que reunir a família e amigos em casa. Mas atenção para alguns cuidados fundamentais, porque o perigo pode estar bem perto. As doenças causadas pelo Aedes aegypti continuam sendo um problema e podem levar à morte. Por isso, não deixe água parada em vasos, pneus, garrafas, nem lixo acumulado em casa. Elimine os criadouros do mosquito. Proteja a sua família e a sua comunidade. Faça a sua parte. Uma iniciativa IPTV. As coisas mais valiosas do mundo não têm preço. Doar sangue é um ato de amor, é um gesto solidário que devolve a quem precisa o bem mais precioso que existe no mundo, a saúde. Dê esse presente a alguém. Ligue para o Hemocentro ou banco de sangue mais próximo e agende sua doação. Eles estão de braços abertos para proporcionar uma experiência segura e confortável. Doe sangue, doe vida. Iniciativa CBN Campinas. A cada ano que passa, o aquecimento global muda o ciclo da água em todo o planeta. Os períodos de seca têm se tornado cada vez mais frequentes e nossa conscientização é fundamental para que a situação não se torne insustentável. Vamos cuidar da nossa água. Ela é o recurso mais valioso que temos. Tome banho mais curtos e feche o chuveiro sempre que possível. Desligue a torneira ao escovar os dentes. Não desperdice água lavando calçadas. Cada gota é importante e faz a diferença. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Nada melhor do que reunir a família e amigos em casa. Mas atenção para alguns cuidados fundamentais, porque o perigo pode estar bem perto. As doenças causadas pelo Aedes aegypti continuam sendo um problema e podem levar à morte. Por isso, não deixe água parada em vasos, pneus, garrafas, nem lixo acumulado em casa. Elimine os criadouros do mosquito. Proteja a sua família e a sua comunidade. Faça a sua parte. Uma iniciativa IPTV.
horas e 16 minutos. Thaís Azevedo com informações do trânsito em Campinas. Bom dia para você, Thaís. Ótimo dia para você, Júlio, para o Lupe e para todo mundo que está ouvindo a gente. Olha, Júlio Prestes tem lentidão sentido centro na chegada ao Balão do Bela Vista, no sentido rodovia Dom Pedro, trânsito fluindo bem. Pela Avenida Norte e Sul, motorista encontra excesso de veículos somente no semáforo da Rua Engenheiro Carlos Stevenson, nos dois sentidos, mas no restante da via, trânsito fluindo bem, é boa movimentação. A Avenida Princesa do Oeste tem trânsito livre, sentido Viaduto Laurão. Quem segue no sentido Vila Lemos reduz a velocidade na chegada da Avenida Monte Castelo. A Avenida Moraes Salles tem trânsito intenso, sentido Nova Campinas, próximo ali à Rua Barão de Jaguara e no sentido centro do Viaduto Laurão até a Rua Itu. Júlio. Obrigado pelas informações, Thaís, que volta na programação da CBN agora 11h17. Tá procurando um carrão? Na OLX são mais de 800 mil anúncios para você achar o seu. Do SUV ao hatch. Seu próximo carrão ou moto está na OLX, maior app de carros e motos do Brasil. Acesse já. CBN Esportes Campinas. Voltamos, 11 horas 17 minutos, Gabriel Dodiak já chegando com informações, tem final no domingão, é o Campeonato Paulista, a decisão com o derby paulistano do Dodiak. Após a eliminação da Libertadores, o Corinthians se concentra totalmente na decisão do Campeonato Paulista. Neste domingo, o Alvinegro visita o Palmeiras no Allianz Parque, no primeiro jogo da final do torneio, e espera conquistar um bom resultado para resolver o confronto em casa no próximo dia 27. A equipe dirigida pelo técnico Ramon Dias deve ter uma mudança em relação aos 11 atletas que iniciaram o duelo contra o Barcelona do Equador na quarta noite. O lateral esquerdo Matheus Bidu provavelmente será substituído por Henry Leri, que não podia jogar na Libertadores. Do lado palmeirense também existe a perspectiva de mudança na lateral esquerda, com Piquerez ganhando a vaga de Vanderlan após se recuperar plenamente de uma lesão na coxa. No mais, o time deve ser o mesmo, já que o zagueiro Gustavo Gomes, que também tinha chances de um retorno aos titulares, acabou se lesionando nos treinos da quarta-feira e, por isso, desfalcará a equipe ao menos no primeiro jogo da final. O Santos confirmou a realização de um amistoso contra o Coritiba neste domingo no estádio Couto Pereira, no Paraná. Apesar de ter sido preservado do jogo contra o Corinthians no fim de semana e também dos treinos nos últimos dias, o atacante Neymar viajará com o elenco e tem chances de até entrar em campo se o departamento médico do clube entender que ele tem condições. Na próxima segunda-feira, Neymar deve se apresentar à seleção brasileira para os jogos das eliminatórias. Enquanto isso, São Paulo treina para enfrentar o Sport no Morumbis no próximo dia 30, na primeira rodada do Brasileirão. Nas atividades desta quinta, o tricolor contou com a presença do zagueiro Alan Franco no gramado, apesar de ele ainda estar se recuperando de um trauma no braço esquerdo. Já o atacante Lucas seguiu em tratamento após se reapresentar com dores no joelho. De São Paulo, Gabriel Dudziak. Valeu, Dudziak, obrigado pelas informações. Fábio Scheibe, o Palmeiras está invicto com o Abel Ferreira contra o Corinthians, jogando no Allianz Parque, hein? Pode ser uma vantagem para esse primeiro confronto, hein, Fábio? Pode ser uma vantagem, né? Abel Ferreira tem muita força jogando no Allianz Parque, justamente clássicos também acaba indo muito bem. O Palmeiras tentando esse tetracampeonato aí inédito, né, na história do clube. Há muito tempo que um time não consegue isso, só na fase amadora ainda do Campeonato Paulista um time conseguiu isso, então o Palmeiras tem que chegar forte. Tem um desfalque do Gustavo Gomes, que acabou não jogando também, acabou entrando no decorrer do jogo contra o São Paulo, mas sentiu uma grave lesão no joelho aí, deve ficar um tempo parado. E Mikael, que jogou aquela partida, mais uma vez titular, o palmeirense tem a boa notícia do retorno do Piquerez, né? O Piquerez, lateral esquerdo, que ficou fora também durante um bom tempo, está à disposição novamente. E a grande esperança de gols é justamente o estreante, né? Que fez a estreia na semana passada, nessa semana, o Vitor Roque, agora pegando um pouco mais de entrosamento com o trio ofensivo, é a grande esperança de gols e grande esperança de vitórias para o palmeirense, o Vitor Roque. 40 mil ingressos já estão praticamente esgotados lá no Allianz Parque, viu, Juliano? É isso, expectativa de casa cheia, a gente espera que dentro de campo também se corresponda, né, Carlão? Até pegando os últimos 5 confrontos no Allianz Parque, ó, o Palmeiras empatou com o Corinthians 1-1 em 2021 no Brasileiro, Paulista de 22, 2-1 pro Palmeiras, no Brasileiro de 23, Palmeiras 2-1, Corinthians foi derrotado por 2-0 no Brasileiro de 24 e nesse ano, na primeira fase, 1-1. Então sempre vitórias
relativamente magras, né? Desde aquela goleada do Palmeiras por 4-0 em 2020, ou então empate em 1-1. A tônica, né, de um clássico muito disputado, de um clássico ferrenho. O Corinthians nos últimos tempos conseguiu, né, da reta final do Brasileiro para cá, conseguiu ter uma equipe, né, porque antigamente ou nos últimos anos não conseguia fazer frente ao Palmeiras em virtude da fragilidade alvinegra, e o Palmeiras vivendo esse momento maravilhoso, né, com conquistas, com decisões, com jogos importantes, né. E eu acho muito igual. É claro que o Palmeiras joga em casa e isso é de se levar em conta. O Palmeiras é muito forte, independente do adversário, mas um Palmeiras muito forte, acho até um favorito a vencer esta partida. O Corinthians tem que levar o jogo, né? Tentar levar o jogo para a Neoquímica com muita inteligência, tem que ter uma postura diferente em relação a outras posturas e que nós discutíamos ontem, né? O Corinthians, quando teve que jogar fora de casa e contra adversário do mesmo nível, o Corinthians praticamente não venceu, né? Ele perde para o São Paulo, ele empata com o Palmeiras, mas o Estevão perdendo um pênalti ali no último instante. E na Libertadores o Corinthians foi muito mal nos 2 jogos, né, que realizou fora do Brasil. Então precisa ser um Corinthians consistente, um Corinthians concentrado, porque se jogar a bolinha que tem jogado longe da Neoquímica Arena, pode complicar até a final, pode complicar ali, pode refletir até no jogo da Neoquímica Arena. Então é levar a partida viva pro estádio corintiano. E o Palmeiras impor aquela pressão muito forte, né, que costuma impor. Contra o São Paulo foi assim, contra o Corinthians foi assim também. É um Palmeiras talhado para esse tipo de jogo. Ô, Júlio. Sim. Outra coisa que a gente precisa discutir para essa final é como as equipes chegam, né? Porque o Corinthians vem de uma eliminação, mas jogou no meio de semana, né? Contra o Barcelona de Guayaquil. Ontem, né? Na quarta-feira, ontem foi quinta. E o Palmeiras, o último jogo foi segunda, né? Contra o São Paulo. Então o Palmeiras, ele tem aí um tempo maior. São 2 dias, mas hoje 2 dias fazem uma grande diferença num futebol tão físico, né? Que se tornou nos últimos anos. Mas lembra quando o Palmeiras caiu fora de todas as competições na reta final do ano passado? Só tinha o Campeonato Brasileiro, foi eliminado de Copa do Brasil e também da Libertadores. O Palmeiras tinha muitos dias para trabalhar, só que perdia jogos importantes e que no final das contas fizeram falta, porque o Palmeiras não foi o campeão brasileiro e sim o Botafogo. Será que o Corinthians, mesmo jogando no meio de semana e com eliminação, mas com ritmo, vai ter um desempenho um pouco melhor do que um Palmeiras descansado, ou um Palmeiras descansado melhor do que um Corinthians pressionado? Tem alguns desgastes chaves nesse time do Corinthians, né? O Garro e o Yuri Alberto principalmente, né? O Garro jogou no sacrifício, né? Vamos ser sinceros. E o próprio Yuri, né? Exatamente, esse desgaste, ele intensifica no gramado sintético, né? Isso conta também, então pode ser uma boa vantagem, mais uma vantagem para o Palmeiras. O Yuri, algumas fotos saíram aí no Twitter de influencers do Corinthians. O Yuri deixou a Neoquímica contra o Barcelona ainda manquitolando, né? Reflexo daquele jogo contra o Santos. Né? A entrada foi muito forte. A entrada ali, se o Yuri deixa o pé um pouquinho mais preso, quebraria o tornozelo, sem dúvida alguma. Então são desfalque possível, não é desfalque, né? O Yuri vai jogar, o Garro também, apesar de dores no joelho, mas são jogadores que, se não estiverem 100%, atrapalham um pouco o planejamento do Corinthians. O Corinthians tem que ter muita concentração, jogar no Allianz Parque com o Palmeiras decisivo, né, com aquele ambiente favorável ao Alviverde, é difícil. Se o Corinthians for com a moleza que tem ido, né, nos jogos pesados desta temporada, o Corinthians é fadado a perder o jogo. Agora, se for um Corinthians competente, competitivo, concentrado, pode oferecer resistência aí ao Palmeiras, mas é muito igual, né? 2 potências, a vantagem do Palmeiras acho que é jogar em casa, e um time mais acostumado, né, a esse tipo de decisão, tanto é que a 6ª decisão paulista é um fenômeno. Soma-se a isso, né, Júlio, também, que o Corinthians tem enfrentado decisões aí há pelo menos 2, 3 semanas, né? O próprio Libertadores contra o time venezuelano, né? Depois aquele duelo contra o Mirassol também foi pegado, depois o jogo contra o Santos também, agora com o Barcelona também, com viagens no meio. E nesse jogo com o Barcelona, o desgaste foi grande até o final da partida, quando o Corinthians tentava buscar o gol da classificação também. Soma-se a isso também, nesse começo de temporada, muitos jogos decisivos já num curto período, né? É isso, ó. Bom dia, gente. Palmeiras 3-1. Abraço para o Fábio Scheiber. Vive o Palestra, o Ronaldo, quem escreve aqui. Na opinião do Carlão, qual jogador
do Marília poderia trazer mais problemas a Rio Branco no jogo desse fim de semana. É verdade, aliás, Renato o Rio Alves. É, o Renato tá Alves classificado já. tá classificado, mas precisa aí somar pontos para pelo menos ficar entre os 4 para Agora, decidir no Décio Vitor. O Marília é líder, hein? Itapirense precisa abrir o olho, hein? É. Porque ficou praticamente o campeonato inteiro no Tá em G8. oitavo. Na última rodada pode ficar E fora. o União São João é o 9º, joga em casa. A Itapirense não vence em casa, É. nunca vi isso. Se você pegar o retrospecto da Itapirense fora, é melhor do que em casa. Sinceramente, nunca tinha visto isso. Agora, só uma observação pro Renatão aí, E o cara lá é o Lucas Lima. Lucas Lima, 7 gols em 12 Santos, jogos. né? Esporte, não é? Aliás, o Lucas Lima Não, é esse de não. Marília. O Lucas Lima do Fortaleza, do Santos, é de Não Marília. É de Marília. É de Marília. Sei não, hein? Acho que essa Mas não informação é, tem não que é. tomar. Esse Lucas Lima atual, Marília não é. Deixa eu ver quem tem Lucas aqui de Lima do legal. Fortaleza. Goleiro. Vê se tem algum. Samuel Balbino. Miguel Baggio, primo É o líder. É o líder, do o Baggio, Marília. perdeu pênalti o na... Marília é o líder, Rio Branco Rodrigo é o quinto Andrade. colocado. Mas sabe o que é legal? Itapirense é a oitava, né? Itapirense é a oitava. joga Marco fora de Aquino, casa com o São Bernardo. ex-15 de Piracicaba. Ex-15 de Piracicaba. Eterno 15 de Piracicaba. Precisa Marco somar Aquino. pontos a Fumaça. Itapirense, porque o União São João acho que pega o Rio Preto em casa. O Lucas Lima é de Marília mesmo, Carlão. Parabéns. Mas eu não sei se ele já jogou no Marília, eu tenho dúvida. Mas ele é de Marília. No América, de Rio Preto, É, ele jogou. no Marília. Bom dia, amigos da CBN. Como um bugrino, ainda bem eu que espero gosto. ser uma final agradável para assistir no mais um excelente fim de semana Obrigado. todo. JP de Moraes. Bom dia, amigos. Brilhante dia. questionamento do Lupe sobre quem leva a vantagem. Corinthians com ritmo de jogo ou Palmeiras descansado. Parabéns, Lupe. O Cleiton. Lembra que o Tarzan fala assim, Cleiton? É o Cleiton aqui que mandou a mensagem. Se o Corinthians não ganhar o Paulista, vocês acham que o técnico vai embora ou não? Rogério Pauletti de Sorocaba. Eu acho que sim. engrossa o caldo. Gera um Mesmo, clima, mesmo eu não concordando, o caldo engrossa. Gera Porque um clima é uma cultura do desconfortável. futebol brasileiro colocada por vocês, né? Vocês da crônica. Mas, cara, pensando bem, que absurdo, né? Assim, o time chegou, claro, perde pro Palmeiras, uma eventual derrota. Ninguém vai perder pro maior rival, mas, cara, Não é absurdo. é uma não. final, velho. É uma final de campeonato, não é decisão pra quem vai permanecer. Mas é né? que ele não seria Mas demitido é o pela conjunto final. da obra, né? Exatamente, É. algum Não, eu não tô. É um Eu conjunto. também, não, eu também acho até que vai, corre risco sim. Mas tô falando assim, eu não tô falando no caso do Corinthians, tô falando que cultura, né? Pênalti. Que coisa maluca, né? Porque Pênalti pro se ele Corinthians. está na final do Paulista, Pisou no gato. é porque ele fez uma boa campanha, sendo campeão ou sendo vice. Ele fez uma boa campanha. Só que como prêmio pelo vice-campeonato, ele acaba sendo demitido. Mas isso não é a situação do Ramon Dias. Isso é uma cultura do futebol brasileiro que é um absurdo, porque como prêmio pela boa campanha, vice-campeão é uma boa campanha ou não é? Segundo colocado, é uma boa campanha. Aí como prêmio o cara é demitido. É o Brasil. Não, mas ele vai ser demitido se ele perder o título por conta da Libertadores. Né? O que você, então. você pisou no pé do gato aí, Vapichar? Pisou. O que aconteceu? Não, você falou do Yuri Alberto Não há pouco respondeu aqui, lá. o gatinho. Gatinho. Entendi. Entendi, perfeito. O gato chama Yuri Alberto ou não? Não, Ah, é uma semelhança, né? Yuri Alberto é bonitão, cara. Bom dia, Lupe, JN, Carlão e Fábio. Tamo junto, Cheronal. O novo jogador da Ponte já sai na frente no leilão das artes no futebol, das artes futebolísticas, porque Leonardo da Vinci e Gustavo 25. Meu Deus, Cristiano Salvioni. Vai, Nossa, Corinthians. cara. Nessa não foi É, não- Esse cara toma, não- hein, o Cristiano Salvioni. O que ele toma? Não cara? emplacou sei o essa que aqui ele não, toma, Cristiano cara. Salvioni. daí Foi não foi difícil de legal, não. entender. Mas foi bem. Abraço aqui pro Dervaldo, pro Ronaldo Majoli. Dervaldo mandando um bom fim de semana aqui pra geral. Obrigado. Mais participações aqui. Corinthians 1-0. Se acontecer isso, aí já pode. Nem precisa ter o segundo jogo, já pode entregar a taça, né? Em qual pote tá o Corinthians no sorteio da fase de grupo da Libertadores? Olha que maldoso, Fábio. Depois eu quero tocar num assunto, falando em potes, da Copa do Brasil, envolvendo Ponte e Guarani, porque tem muito time que vai disputar a Série C e que estão garantidos na terceira fase da Copa do Brasil e já começa a ganhar uma bolada boa, hein? Começa a ganhar uma bolada boa, ou seja, concorrentes de Ponte e Guarani podem. É porque a gente não sabe a situação do dia a dia de cada um, então isso é muito mais numa hipótese. Mas conseguem uma grana que Ponte e que o Guarani não conquistaram. Vou pegar um exemplo: Botafogo. Vou pegar todos já, já que eu falei, dá tempo? Dá tempo. Botafogo da Paraíba, Brusque. Vamos pegar aqui, vamos lá, Botafogo, Brusque. Aí você tem o Maringá, Náutico. Aí você tem o Retrô e o CSA. São 6 times que vão disputar a Série C e que estão envolvidos também na terceira fase da Copa do Brasil e colocaram uma grana muito alta nos cofres. 11h31, voltamos já.
Nada melhor do que reunir a família e amigos em casa. Mas atenção para alguns cuidados fundamentais, porque o perigo pode estar bem perto. As doenças causadas pelo Aedes aegypti continuam sendo um problema e podem levar à morte. Por isso, não deixe água parada em vasos, pneus, garrafas, nem lixo acumulado em casa. Elimine os criadouros do mosquito. Proteja a sua família e a sua comunidade. Faça a sua parte. Uma iniciativa IPTV. Repórter CBN. Sexta-feira, 14 de março de 2025. O volume de vendas do varejo do país teve queda de 0,1% em janeiro na comparação com o mês anterior. Apesar de ser a terceira taxa negativa seguida, o IBGE interpreta os resultados dos últimos meses como situação de estabilidade. O desempenho ocorre depois de o setor ter atingido o nível máximo da série histórica em outubro. Metade das 8 atividades verificadas apresentou alta. No caso das outras 4, 3 ficaram próximas de zero e apenas o segmento farmacêutico teve resultado efetivamente negativo. O último fim de semana do verão deve ter chuva no centro-sul e queda de temperatura no sudeste. De acordo com a Climatempo, uma frente fria vai provocar chuva principalmente no litoral norte de São Paulo, no Vale do Paraíba, na Serra da Mantiqueira, no sul de Minas Gerais e em grande parte do Rio de Janeiro, onde a região serrana deve ter volumes elevados. Para o centro-oeste, a previsão é de calor com pancadas isoladas. No sul, as temperaturas devem ficar mais amenas amanhã, mas voltam a subir no domingo. Uma juíza da Argentina mandou soltar as mais de 100 pessoas que foram presas durante os protestos desta semana em frente ao Congresso do país. A magistrada Karina Andrade afirmou que tomou a decisão com base nas informações disponíveis. Ela disse que priorizou a garantia dos direitos assegurados pela Constituição. Já o governo classificou os atos em Buenos Aires como tentativa de golpe de Estado. Pelo menos 45 pessoas ficaram feridas, uma em estado grave. Os manifestantes pediam um reajuste do valor das pensões e melhores condições para os aposentados. O brasileiro João Fonseca avançou para as quartas de final do Challenger 175 de Phoenix, ao bater o tenista alemão Jan-Lennard Struff por 2-1. O carioca volta à quadra hoje à noite contra o francês Hugo Gaston. No horário de Brasília, 11h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Nada melhor do que reunir a família e amigos em casa. Mas atenção para alguns cuidados fundamentais, porque o perigo pode estar bem perto. As doenças causadas pelo Aedes aegypti continuam sendo um problema e podem levar à morte. Por isso, não deixe água parada em vasos, pneus, garrafas, nem lixo acumulado em casa. Elimine os criadouros do mosquito. Proteja a sua família e a sua comunidade. Faça a sua parte. Uma iniciativa IPTV. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h35, estamos de volta aqui com o nosso CBN Esportes. Já já eu volto para registrar mais mensagens aqui dos nossos ouvintes, então fique à vontade para continuar mandando 991869070. Rapidamente, só pegar aqui uma rápida opinião. Ontem nós estivemos presentes no terceiro dia da Expo CBC, que é o Comitê Brasileiro de Clubes, e durante o evento, um desabafo forte de Zico e também Ricardo Rocha, né? Estava tendo um
uma palestra sobre a formação dos jogadores, o futuro do futebol. E aí eles bateram muito na tecla sobre redução do número de estrangeiros. O Zico e o Ricardo Rocha, eles defendem que, primeiro, os talentos brasileiros vão muito cedo para o futebol europeu, são negociados muito rapidamente, antes até da maioridade, e há muita importação de jogadores estrangeiros e de técnicos europeus, que antes os brasileiros influenciavam o futebol português, o futebol asiático, o futebol árabe, porque muitos técnicos brasileiros estavam nesses centros, isso é verdade. E agora o caminho é inverso, né? Hoje nós temos técnicos argentinos, portugueses. O clássico de domingo são 2 técnicos estrangeiros, né? Abel e Ramon Dias. Então eles entendem que é um dos grandes motivos do Brasil estar aí há tanto tempo sem conquistar uma Copa do Mundo e com essa falta de protagonismo, mais uma vez, é por conta da quantidade de estrangeiros. Eles alegaram isso, que isso tem influenciado negativamente. Uma opinião que dividiu bastante o público lá, viu, Caio de Freitas? Olha, Júlio, é algo a se debater. Eu concordo que 9 é um número excessivo. É um número excessivo. Estávamos conversando aqui sobre alguns jogos do final de semana, né, com o Lupe aqui, o Grenal, por exemplo. Cara, eu vi o time do Grêmio, eu falei, mas meu Deus do céu, desculpa até a ignorância, mas era só gringo. Praticamente o time inteiro formado por jogadores gringos. Só pra você continuar, sim. São 3 argentinos, no Grêmio, 3 argentinos, 2 uruguaios, 2 colombianos, um chileno, um da Bélgica, um paraguaio e um dinamarquês. É muita coisa. É claro que é importante a presença dos estrangeiros, é claro que você gera emprego, né, principalmente aqui nos países sul-americanos, tem o lado positivo, mas eu acho que impacta sim, e essa situação dos treinadores também, são 2 situações. O futebol brasileiro hoje, infelizmente, não produz mais grandes treinadores. Eu acho que hoje o que está aparecendo é o Felipe Luiz. Ainda não passou por uma tempestade no Flamengo, tem feito aí um trabalho consistente, mas até agora o de novo, né, o cara que tem apresentado, mostrado algo diferente, ou mostrado algo importante, é o Felipe Luiz. Os técnicos estrangeiros tomaram conta, principalmente os portugueses. Agora, com relação à plástica de jogo, né, esses estrangeiros, cara, pelo amor de Deus, vamos ver se eu me faço entender. Não tenho nada contra o trabalho do Abel, muito pelo contrário, acho o Abel um fenômeno, principalmente na parte de gestão, um cara que consegue tocar um clube em 5 anos de vitórias, não é pra qualquer um, é um cara que precisa ser glorificado, sim senhor. O Jorge Jesus, eu acho que foi um negócio assim muito rápido, eu tenho alguns questionamentos, não acho que ele é esse super Deus, apesar do trabalho maravilhoso que fez no Flamengo. Agora, em termos de plástica, sei, cara, acho que o Jorge Jesus apresentou até pela característica do Flamengo. O Abel, o esquema de jogo dele, a maneira como o Palmeiras joga, eu não acho bonito. É um Palmeiras que ganha, um Palmeiras forte, é um Palmeiras que vive um momento cristalino na sua história. Mas você sentar na televisão, tá passando o jogo do Palmeiras e do Flamengo, como torcedor, apreciador do futebol, eu vou no Flamengo, né? E iria no Flamengo do Jorge Jesus. Agora, realmente, a safra brasileira tá ruim. Eu acho que por isso que nós estamos perdendo o mercado. Porque, Júlio, vamos ver aqui, tirando o Felipe Luiz, fala uma novidade aí. Tivemos o Fernando Diniz. Cara, eu gosto. Eu não sei se é uma novidade, tá? Sim. Mas eu ainda acho que ele não teve essa afirmação. Eu gosto do Ceni. Ceni, sim, mas bom nome. Estamos já na 7ª temporada do Ceni. Mas eu acho que a gente não consegue... é já uma novidade. Eu acho que a gente não consegue chegar em 5 nomes. Concordo com você, eu acho que o Ceni é um cara que também merece uma observação. O Renato Gaúcho vinha numa crescente, de repente a passagem dele pelo Flamengo ficou meio assim, caiu um pouquinho, saiu de moda. Fernando Diniz foi algo importante que apareceu, mas também demonstrou aí alguns problemas nos últimos trabalhos, né? A reta final do Fluminense e no Cruzeiro, e também a seleção brasileira. O Dorival eu acho comum. Eu acho que de novidade mesmo é o Felipe Luiz, apesar que o Felipe Luiz ainda não passou por problemas, né? Ontem o Ricardo Rocha, eu entendi, ele não quis ser desrespeitoso com o Dorival, ele até falou assim, Dorival, com todo respeito, mas você chega na Europa, as pessoas não sabem quem é o Dorival Júnior. Eu acho, Júlio, que para ser técnico da seleção brasileira, isso, né?
Pra ser impactante. técnico de uma seleção brasileira, que é o principal time do mundo, né? Pô, 5 vezes campeão, coisa e tal. Eu acho que precisa, além da competência técnica, precisa Tem de uma que ter. grife. Tem que ter uma precisa, precisa. O Ederson, Até para que os jogadores respeitem. Né? Isso. o Ederson deu uma entrevista pra um tabloide inglês e aí ele foi perguntado... Esse aí, tabloide inglês, sensacional. Eu tava lendo aqui agora e ele foi perguntado qual foi o maior ídolo dele como goleiro. Ele falou Rogério Ceni. Ele teve que explicar quem foi Rogério Ceni, porque os caras... mas como assim? Ele explicou. Calma aí. Os ingleses sabem quem é o Rogério Ceni. Ele não... Os ingleses sabem. Eles não quis pagar de tonto, porque eles sabem... O Rogério Ceni destruiu o Liverpool lá, então eles sabem quem é. Mas é naquele campeonato que o europeu dá de ombros, né? Fala, Fábio. O movimento contrário, né? A gente tá falando de treinadores estrangeiros no Brasil também, mas tem uma exceção também, um brasileiro, né? No mercado também alternativo, acho que no mesmo nível brasileiro também. O André Jardine lá no México tá fazendo sucesso, né? 3 vezes campeão mexicano, já treinou a seleção brasileira sub-20, né? Também foi campeão. E é uma boa esperança pro futebol brasileiro, né? Caso ele venha no Brasil, Botafogo tem contratação. Você está de acordo com o Zico, com o Ricardo Rocha? Tem que reduzir o número de estrangeiros? Eu acho que falado isso de também, 5 a porque 6, Julião. Pode falar. Ele tira o espaço dos jogadores jovens da base, que seria uma terceira, segunda opção no elenco, para justamente contratar jogadores sul-americanos mais viáveis, né? Que tem salários menores também, jogador de sub-20, sub-19 também, acaba não ganhando oportunidades porque o espaço está preenchido já. O Carlão estava comentando aqui nos bastidores, né, sobre o Grenal. Sim. A quantidade de estrangeiros, aí eu abri aqui a ficha. Cara, muita dos dois coisa. times, cara. É muita coisa. Realmente, ó. No último Grenal... de sábado. No Grêmio tinha o Vila Sante, sim, que é paraguaio, né? O Christian Oliveira, que é uruguaio. Sim. O Miguel Monsalve, que é colombiano. O Christian Pavon, que é argentino. E o dinamarquês. Amuso. O Amuso entrou no segundo tempo. Isso, entrou. No segundo tempo. Quanto é 10 no Grêmio? Aí, ó, o uruguaio Arezzo e o Bright White, que é dinamarquês, certo? E aí no Inter, o Brian Aguirre, argentino, Alejandro Bernabé, que é argentino, viu, Paulo César Vasconcelos? Uma vez pediu o Bernabé na seleção brasileira, mas... Nossa, joga bola, hein? Mas foi um equívoco do PC, grande PC. O Carboneiro, que é colombiano, o Valência, né? Valência, que é equatoriano, e ainda o Borré. Olha a quantidade de gringos, sem contar o de sábado. É claro que é um mercado que ele é mais barato, né? Até porque o futebol brasileiro, ele está inflacionado. Então, é mais barato você recorrer ao mercado equatoriano, argentino, colombiano, do que você ir fazer uma negociação envolvendo brasileiros aqui, né? Entre os nossos clubes. Mas eu acho que atrapalha assim. Agora, um caminho sem volta, mas que eu também concordo que é uma tônica do fracasso da seleção brasileira, pode ser uma causa, é a saída dos jogadores. Os jogadores saem muito cedo, muito cedo. Nós vamos perder essa joia maravilhosa que é o Estevão agora, ele vai pro Chelsea. O Estevão tem 17, 18 anos, sabe? Vai jogar no Chelsea, pode até estourar num primeiro momento, porque ele é extra classe, mas a tendência é que ele passe pelo que o Endrick tem passado, né? Isso vai ser irreversível. E atrapalha o Endrick na seleção, né? Pode atrapalhar uma evolução do Estevão. Eu espero que ele chegue arrebentando, porque ele joga demais. E é bonito de ver o Estevão jogar. Agora, a tendência é de que ele sofra o que o Endrick está sofrendo. É isso. 11h44. Depois do intervalo, a gente vai falar do futebol de Campinas. Pouquíssimas movimentações. Tem tempo ainda, gente. 30 dias. Esse é o problema, até o começo da Série C. Aí lá na frente vai falar assim, a gente não teve tempo pra contratar. Aí para, hein? Nada acontece, por enquanto, no futebol de Campinas. A gente volta já. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. Estúdio
As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Hora do vôlei. Oferecimento Piga Atacado. Há 60 anos, sendo referência em satisfação e economia. Chegou a hora do vôlei aqui no CBN Esportes para informar que domingo nós temos 2 jogos pela 20ª rodada da Superliga Masculina de Vôlei. O Vôlei Renata encara o Guarulhos no ginásio do Taquaral às 5 horas da tarde e a partir do meio-dia estarão à disposição os ingressos, né? Então, para você que quer acompanhar o jogo, voleirenata.com.br/torcedor para tentar aí um bilhete, um ingresso para esse jogo entre paulistas, hein? Já foi final de Campeonato Paulista e o Vôlei Renata levou a melhor. Então, Vôlei Renata e Guarulhos, 5 horas da tarde, no domingo, dia 16, e um pouquinho mais tarde, às 8 horas, tem o Suzano que recebe o Minas. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. CBN Esportes Campinas. Onze horas e 48 minutos. Estamos de volta com o nosso CBN Esportes. Agora, para falar do futebol de Campinas, Antônio Lupe, o que é que você me conta de Guarani Ponte? Por que você tá rindo? Cara, olha isso aqui, esse vídeo aqui do Hulk, você viu? Não, deixa eu ver. O Hulk não tá batendo bem na cabeça, cara. Ele colocou assim, ó, na testa, aperte aqui um botão. Aí o pai dele foi apertar e ele jogou farinha na cara do pai dele. Achei engraçado. Vamos falar do Guarani? O Bugre acabou de anunciar de forma oficial, né? A gente já comentou muito sobre esse assunto aqui, a rescisão do Matheus Regis. Matheus Regis que não vai deixar saudades, né? Não vai deixar saudades nem no torcedor da Ponte, porque ele foi rebaixado com a Ponte Preta, e isso é importante a gente lembrar sempre desse elenco, tanto de Ponte Preta quanto de Guarani, que rebaixaram as equipes. Claro, eles não foram contratados aí, ameaçados para vir jogar. Alguém contratou. E ele foi contratado pelos dirigentes da Ponte para jogar a Série B e foi rebaixado. Foi pro Guarani. Fez poucos jogos, depois perdeu espaço no Bugre e acertou a rescisão de contrato. Agora é oficial por parte do Guarani. O jogador deve atuar no Botafogo de Ribeirão Preto. Vai reencontrar, né, o técnico Márcio Zanardi, com quem ele trabalhou no São Bernardo. O Guarani segue a preparação para a estreia na Série C do Campeonato Brasileiro. Ainda tem muito tempo, quase 30 dias de preparação. E ao preparador físico, o Vitor Cruz, acabou falando um pouco mais sobre esse trabalho durante a intertemporada. Bom, extremamente importante esse tempo para que a gente consiga progredir com a carga de treinamentos de uma forma um pouco mais segura, para que a gente tente individualizar ainda mais os treinamentos, né? Os atletas que precisam de um equilíbrio neuromuscular, um nível de força, um nível de potência, aqueles atletas que precisam de uma capacidade aeróbia, aumentar a performance nesse sentido, e tudo linkado com o trabalho do Maurício, todo o trabalho sendo desenvolvido através da parte física, técnico, tática e até mesmo mental, psicológica, né? Exigência, cobrança sendo bem
realizado dentro do trabalho sistêmico. Bom, é tudo muito bem planejado, né? Semana a semana, a gente vai analisando não só os dados objetivos como subjetivos, né? Respostas que os atletas nos apresentam durante o treinamento. Hoje a gente conta aqui com um departamento excelente, tanto na parte de análise de desempenho, quanto na parte de fisiologia, de performance, os doutores, fisioterapeutas. Então a gente consegue estar todo mundo muito próximo, ter essa conexão, essa interdisciplinaridade e elaborar o treinamento e o programa de treinamento. Nós teremos 30 sessões de treino até a estreia do Brasileiro, sendo que 5 sessões por semana e um jogo amistoso a partir desse próximo sábado. Esse é o planejamento, com incremento de carga semanalmente, até que a gente tenha um período de taper e depois sim uma manutenção para que a gente chegue na melhor forma possível na estreia do nosso Brasileiro Série C. Vai. Bom, esse é o preparador físico do Guarani. O Guarani ainda não anunciou, né, nenhuma contratação para a disputa da Série C. Tinham alguns jogadores na pauta, né, alguns atletas, inclusive jogadores que pertencem ao Atlético Mineiro por conta daquela negociação com o João Marcelo. O Luiz Felipe, por exemplo, o atacante, era um alvo do Guarani, mas o atleta deve atuar no Mirassol. Tem o Maicon Jesus também, que também é do Galo, jogou pelo Noroeste, o Campeonato Paulista, e tá na mira do Bugre, mas ainda nada de oficial. E lembra do Léo Campos, do Velo Clube? Também é um atleta que estava na mira do Guarani, mas não deve lograr êxito a negociação com esses atletas. Hoje o Pastana vai dar uma entrevista coletiva por volta das 2h30, 3h da tarde, e vai tirar as dúvidas, né, dessa montagem ou desses reforços que serão contratados, porque o elenco já está montado, né? Faltam peças para a disputa da Série C. Então o dirigente do Bugrino falando com o torcedor, falando com a imprensa daqui a pouco. Pois poucas movimentações, o Guarani por enquanto aí com basicamente o mesmo elenco, né? Sem o Matheus Regis, sem o João Marcelo, com a chegada aí do Lucas Macedo, mas ainda buscando esses novos reforços com muita dificuldade dentro do mercado, né, Carlão? Restam 30 dias, mas a gente percebe um Guarani enfraquecido em relação ao Paulistão, até porque perdeu peças importantes, né? Matheus Regis, um início legal, depois as lesões, as polêmicas atrapalharam. O João Marcelo sempre regular, né? A grata revelação 2025 do Guarani. E o que causa estranheza, e foi até a nossa resenha aqui, fora do ar, é o Guarani perdendo valores, né? Para outras equipes. É um Guarani no mercado ainda muito tímido, né? Apesar do longo período, mas seria importante, seria prudente já contar com esses jogadores no início de uma preparação para entrar na Série C na ponta dos cascos. Mas é um momento que causa preocupação, esse silêncio, né? Essa timidez no mercado, sem dúvida alguma, deixa o torcedor bugrino aflito. E na Ponte Preta, Lupe? A Ponte Preta regularizou o atacante Gustavo 25, ele que vem do Goiânia, que foi rebaixado para o módulo, para a divisão de acesso, né? É assim que eles chamam a segunda divisão lá no estado de Goiás. Ele não fez muitos jogos nessa temporada, teve uma lesão, porém, quando jogou no Centro-Oeste, quando jogou no próprio Goiânia em edições anteriores, ele fez gols importantes. E o Gustavo 25, ele falou com a imprensa a respeito do desempenho dele nos últimos anos e a chegada ao Moisés Lucarelli. Meu nome é Gustavo 25, né? Sou centroavante, tenho 29 anos. Minhas maiores qualidades, assim, do meu jogo que eu gosto como centroavante é fazer o papel de pivô lá na frente, né? Conseguir segurar a bola lá, pro time sair de trás. Meu cabeceio também é um dos meus pontos fortes, até pela minha altura. E também a finalização. Eu sou canhoto, então gosto muito de chutar ali quando tem espaço, arriscar chute de longa distância. Também sair da área às vezes, fazer tabela. Também gosto desse jogo, esse jogo mais curto, assim, né, de tabela, não só de ficar jogando de costa, não. Gosto também de fazer tabela, chegar de frente pro gol e ajudar os companheiros também a finalizar. Eu tava, como você disse, lá em Goiânia, né? Tava vindo na fase de reabilitação lá, né? Eu tive a lesão no tendão, mas graças a Deus estou totalmente recuperado. Também fisicamente estou bem, né? Juntamente agora aqui com o pessoal da Ponte, a gente está alinhando para ficar melhor, né? Para chegar no 100%. Claro que a gente tem um tempo até o campeonato também, então esse tempo vai ser bom para me ajudar a ficar um pouco mais preparado. Claro, estava acompanhando, né, a Ponte no Campeonato Paulista
Com certeza, eu acho que todo mundo queria estar agora nas finais, né, jogando, mas já que teve essa brecha agora desses 40 dias, eu acho que é muito bom, como você disse, para treinar, ter um tempo para encaixar, até para a comissão, para o professor fazer alguns experimentos no time, né, ver uma formação ou outra. Então, às vezes é importante treinar porque no Campeonato Paulista é um jogo muito corrido, né, jogo atrás de jogo, às vezes não dá para treinar muito, fazer algumas variações. Então, é importante para todo mundo, para quem jogou se recuperar, né, e para quem precisa melhorar e tal, esse tempo é muito importante, sim. Eu acho que vai ser muito bom para a gente para chegar bem na Série C. Claro, né? A gente sabe como que é a torcida aqui da Ponte, né? A torcida que empurra, tá ali o jogo todo, apoiando o time. Então, pô, a gente tá ansioso aí para jogar, estrear logo em casa, para sentir esse calor da torcida, assim. Eu sou filho adotivo, né? A família do meu pai é de descendência italiana. E aí, daí veio o 25, o nome do meu pai é Darcy 25, meu bisavô, tataravô, não lembro agora de cor, ele que veio da Itália, e lá era 25, e aí veio pro Brasil, registrou 25, e aí ficou Gustavo 25. Sim, cresci aqui no Brasil, nasci em Santo André, moro hoje na Praia Grande, né, desde meus 7 anos de idade, meu pai foi morar pra lá, e aí, desde então, tô residindo lá até hoje. Mas sou brasileiro, sou daqui. Todo mundo acha que eu sou de lá, mas não, sou daqui mesmo. Gustavo 25, novo atacante da Ponte Preta, Macaca que além do 25 já acertou, né, com o zagueiro Danley Santos, que estava no craque, o 25 e o Diego Tavares que já estão regularizados e também com o goleiro, o Matheus Kaiser, que chega após o término, né, do Campeonato Candango e também da disputa do Brasiliense na Copa Verde. Então, 4 reforços a Ponte tem já para a Série C do Campeonato Brasileiro, além da renovação do Dudu, que vai ficar até o fim da Série C, e perdeu, por enquanto, o Nilson Júnior, né, que foi pro Operário, e o Vilhena, que volta pro São Paulo. O contrato dele era até o fim do Campeonato Paulista. Só me preocupou uma coisa sobre o Gustavo, que é a forma física, assim, né? Achei a movimentação dele... nos vídeos, assim, o relato de quem estava na apresentação, talvez seja aí um dos desafios ele se adequar fisicamente até a estreia, né? Já que tem esse tempo aí de um mês. Eu não peguei tanto ele no Goiânia, quando eu tive uma passagem lá pela imprensa do estado de Goiás. Mas ele, desde que quando surgiu, até fazendo gols, a grande preocupação de todos lá era realmente essa questão da parte física. Inclusive, ele não jogou muitas partidas esse ano por conta de uma lesão. Ele próprio falou no tendão. E claro que provavelmente pode ter sido por conta de uma questão aí de não estar no auge da forma física. Mas não deixa de ser uma aposta, né? Vamos aguardar dentro de campo, né, Carlão e Fábio? Quanto que o Gustavo 25 vai render um nome legal. Mesmo com 29 anos, não deixa de ser uma aposta realmente, até porque ele vem para um clube de cobrança, um clube que entra na Série C para buscar o acesso. A gente percebe que a diretoria da Ponte tem buscado um substituto para o Gé, não só pela lesão do Gé, mas o Gé é um ativo da Ponte, né? Eu acho que se chegar alguma proposta interessante, a Ponte se desfaz do Gé. Não deu muito certo até o momento no Campeonato Paulista com o Derlei, não correspondeu, pode até ter aí um novo momento, né, no restante da temporada, mas o 25 também se encaixa, né? O mesmo estilo de jogo, né? Um definidor, assim como o Gé. Então já dá para perceber que a diretoria busca aí esse camisa 9, jogador terminal. Perfeitamente. Rapidamente aqui as últimas mensagens no nosso WhatsApp, temos mais 2 minutos aqui. A desculpa daqui a 30 dias para os times de Campinas vai ser: a gente está sem ritmo de jogo. Manda aqui o Conrado. Verdade, Conrado, sempre tem uma desculpa, né? Se sobra tempo, falta ritmo, né? Se falta tempo, aí é a questão física. Então realmente é complicado. Bom dia, Carlão, bom dia, CBN. Os times do Rio de Janeiro não estão jogando mais bonito do que os times de São Paulo? Pergunta aqui o Antônio Wilson. Cara, os clássicos do Rio são mais agradáveis, né? O futebol do Rio de Janeiro sempre foi um futebol mais leve, um futebol, né? O carioca, ele enxerga o futebol de uma outra maneira, como um entretenimento. O paulista já é mais sério, né? Mais austero, assim. Então o clássico carioca é mais gostoso. Quando a diretoria da Ponte vai largar o osso para virar SAF, Rafael Lopes? Não tem sido um assunto na Ponte mesmo. Bom dia, povo abençoado. Palmeiras 2-1. Amanhã tem corrida em 7h30.
Aonde? Não chega à tarde, Lupe. O Derivaldo Souza tá mandando aqui. Amanhã eu não tô, não. Amanhã eu não tô inscrito Tá em de nenhuma. boa amanhã? Amanhã eu não tô nesse final de semana eu não estou inserido em nenhuma prova. Perfeito. Ó, seguinte, começa a Fórmula 1 esse fim de Mas semana, se tiver hein? uma inscrição, eu vou, hein? Começa a Fórmula 1 e uma dica cultural pra você que vai estar de bobeira aí no fim de semana, quiser assistir alguma série diferente, assista Drive to Survive, que mostra os bastidores da Fórmula 1. Drive to Survive. E que mostra os bastidores da Fórmula 1, vale a pena ver a 7ª temporada. Só que faz mal pra cabeça, porque os caras aparecem com cada roupa mais elegante. O nível financeiro é diferente. Falei pro Júlio, eu falei, Julião, Isso é lógico. Mas será que eles compram ou será que eles ganham? Eu acho Ambos, que né? O que eu aprendi com a Fórmula 1, que não é a roupa que te define. Quem é? É o relógio. Relógio é o que... É o relógio. Pô, tem um do Carlos Sainz, rapaz. Pô, tem relógio de milhões, cara. Eu não sabia disso. Tá fora da minha realidade. Tchau, gente. Bom final de semana a todos. CBN Esportes Campinas. Rede CBN, top de 5